Você já sentiu aquela coceira persistente, que parece não ter uma causa aparente e que simplesmente não melhora com os hidratantes mais comuns? É uma sensação incômoda, muitas vezes invisível para os outros, mas que pode perturbar o seu sono, sua concentração e a tranquilidade do seu dia a dia. Muitas vezes, esse sintoma é rapidamente rotulado como pele seca ou simplesmente como coisa da idade. Uma resignação que nos impede de investigar um pouco mais a fundo. Essa normalização de um desconforto constante pode nos fazer ignorar uma mensagem importante que nosso próprio corpo está tentando nos enviar. Meu papel aqui não é o de um profissional de saúde, mas sim o de um orientador educativo, dedicado a traduzir informações complexas sobre o funcionamento do corpo em um conhecimento claro, acessível e, acima de tudo, responsável. O objetivo deste vídeo é puramente informativo. Vamos explorar juntos um tema que é frequentemente mal compreendido, oferecendo um contexto mais amplo e baseado em conhecimento científico geral. A intenção é fornecer ferramentas de observação e entendimento, capacitando você a ter uma percepção mais apurada sobre os sinais que o seu corpo manifesta no cotidiano. A crença comum é que coceira em pessoas mais velhas é normal, sendo apenas um sinal de ressecamento da pele. Hoje, quero propor um reenquadramento. E se essa coceira persistente não for o problema final, mas sim um mensageiro? Um sinal de comunicação do seu corpo, um alerta que convida à observação de processos internos que podem estar silenciosos. A tese que vamos explorar é que a sua pele pode estar tentando comunicar algo importante sobre a sua saúde geral. E aprender a entender essa mensagem é um passo fundamental para o envelhecimento mais consciente e saudável. Para decifrar essa linguagem da pele de forma organizada, nosso conteúdo será desenvolvido em 3 tópicos principais. Cada um deles vai explorar uma conexão diferente entre a saúde interna e este sinal externo tão comum. Vamos investigar como o metabolismo, o funcionamento do fígado e até mesmo o sistema nervoso podem estar por trás de uma coceira que não cede. Ao final da nossa conversa, a promessa é que você terá uma compreensão mais profunda sobre o tema, não para se autodiagnosticar, mas para se tornar um observador mais atento e informado do seu próprio bem-estar. Antes de mergulharmos no primeiro tópico, se você valoriza a disseminação de informações educativas e responsáveis, peço que considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar sua experiência nos comentários. Cada uma dessas ações, por mais simples que pareça, ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que podem estar buscando entendimento e clareza. Ao fortalecer esta comunidade, nós contribuímos para um ambiente digital com mais conhecimento de qualidade e menos desinformação. Seu apoio é essencial para que possamos continuar produzindo um conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Vamos começar a explorar nosso primeiro grande tópico, que chamei de a coceira metabólica. O sinal que vamos analisar aqui é uma coceira generalizada, que pode se manifestar por todo o corpo. Uma de suas características mais marcantes e que frequentemente causa confusão é a ausência de lesões visíveis na pele. Você sente o incômodo, a necessidade persistente de se coçar, mas ao olhar para a região, não encontra nenhuma mancha, vermelhidão ou erupção que justifique a sensação. É um desconforto que parece vir de dentro, tornando-se um mistério frustrante no dia a dia. Este tipo de coceira costuma vir acompanhado de uma outra percepção muito clara, a de uma pele extremamente seca e frágil. Não se trata daquele ressecamento comum
que melhora com um bom creme hidratante. É uma secura mais profunda, que faz a pele parecer mais fina, quase como papel, e com menos elasticidade. Essa combinação de coceira interna com uma barreira cutânea fragilizada cria um ciclo vicioso de desconforto. A pele fica mais suscetível a irritações, e o ato de coçar, por sua vez, agrava ainda mais essa fragilidade, afetando a qualidade do sono e a concentração. O grande risco associado a este sinal é a sua enorme semelhança com a chamada chirose senil, que é o termo técnico para o ressecamento natural da pele que ocorre com o envelhecimento. Por ser tão parecido, é muito comum que esse sintoma seja subestimado e tratado por anos apenas com hidratantes. Embora esses produtos possam oferecer um alívio temporário e sejam importantes para o cuidado da pele, usá-los como única solução pode mascarar a verdadeira origem do problema. Isso faz com que uma possível causa interna, um desequilíbrio metabólico, passe completamente despercebida, evoluindo silenciosamente. Agora, vamos avançar para o segundo tipo de sinal, que nos direciona para uma observação mais específica e que pertence ao nosso segundo tópico, a coceira hepática. Aqui, o padrão do incômodo muda drasticamente. Não estamos mais falando de uma coceira difusa pelo corpo todo, mas sim de uma sensação intensa, implacável e muito mais localizada. A intensidade é uma pista importante. Muitas pessoas descrevem como uma coceira que não dá trégua, que interfere significativamente nas atividades diárias e que parece impossível de ser aliviada completamente, sinalizando que sua origem é diferente de uma simples irritação cutânea. A característica mais distintiva desse sinal é a sua localização preferencial. Ele se concentra com frequência nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Essa é uma informação de grande valor observacional, pois essas são áreas do corpo onde a pele é mais espessa e menos sujeita ao ressecamento comum. Além da localização atípica, outro detalhe relevante é que essa coceira tende a piorar de forma considerável durante a noite, podendo perturbar o sono de maneira severa. A combinação desses fatores, intensidade, localização específica e piora noturna, desenha um quadro muito particular que merece atenção. Devido à sua natureza intensa e muitas vezes a ausência inicial de marcas na pele, esse sinal é comumente confundido com alergia de contato. A pessoa pode passar meses em um processo de tentativa e erro, trocando sabonetes, detergentes, tecidos de roupas e até mesmo alimentos, na busca por um culpado externo que não existe. Esse foco em causas ambientais, embora bem intencionado, acaba por retardar a busca por uma investigação mais aprofundada. Isso desvia a atenção do que pode ser um importante sinal de comunicação do corpo sobre o funcionamento de seus sistemas internos, como o fígado. Finalmente, nosso terceiro tópico nos apresenta um sinal ainda mais peculiar e que muitas vezes é o mais invalidado de todos: a coceira neuropática. Neste caso, a mensagem do corpo utiliza um canal completamente diferente. O sinal se manifesta como uma coceira muito localizada, restrita a uma área específica do corpo, como um dos braços, uma faixa nas costas ou uma pequena região do couro cabeludo. A característica principal é essa delimitação clara, como se uma linha invisível demarcasse onde o sintoma começa e termina, o que é um forte indicativo de que a origem não está na pele. O que torna esse sinal tão único são as sensações que o acompanham, que vão muito além de uma simples vontade de coçar. A pessoa pode descrever o sintoma como uma sensação de formigamento, de queimação ou, de forma ainda mais estranha, como se pequenos insetos
estivessem andando por baixo da pele. Essas sensações, que tecnicamente são chamadas de parestesias, são profundamente desconfortáveis e confusas, pois não correspondem a nenhum estímulo externo real. É o sistema nervoso enviando sinais embaralhados, criando uma percepção que não tem uma causa aparente na superfície do corpo. O maior desafio e o risco oculto desse sinal residem na completa ausência de qualquer alteração visível na pele. Não há vermelhidão, inchaço, bolhas ou qualquer outra marca. Por não haver uma prova física do que se sente, a própria pessoa pode começar a duvidar de sua percepção, pensando que é coisa da sua cabeça ou apenas uma irritação sem importância. Essa invalidação, seja própria ou de outros, é perigosa, pois impede a consideração de que o problema possa estar na fiação do corpo, ou seja, nos nervos, e não na pele em si. Retomando nosso primeiro sinal, a coceira metabólica, vamos entender quais condições silenciosas podem estar por trás dela. Esse tipo de coceira generalizada pode estar associado a desequilíbrios que se desenvolvem lentamente, como a diabetes tipo 2, não diagnosticada ou mal controlada. Por não apresentar sintomas alarmantes em seus estágios iniciais, a pessoa pode viver por anos com níveis de açúcar no sangue mais altos do que o ideal sem saber. Essa ausência de sinais óbvios gera uma falsa sensação de segurança, enquanto o processo interno avança de maneira gradual, usando a pele como um de seus primeiros canais de comunicação. No caso da diabetes, o excesso de glicose no sangue afeta o corpo de várias maneiras que contribuem para a coceira. Ele pode danificar as pequenas terminações nervosas da pele, um processo conhecido como neuropatia, que envia sinais de coceira sem uma causa externa. Além disso, o corpo tenta eliminar o excesso de açúcar pela urina, o que leva à desidratação, resultando em uma pele mais seca e propensa à irritação. É uma combinação de fatores internos que se manifestam externamente, transformando a pele em um reflexo de um desequilíbrio metabólico que precisa de atenção. Outra condição silenciosa ligada a esse sinal é a doença renal crônica em seus estágios iniciais. Os rins funcionam como filtros essenciais, removendo toxinas e resíduos do sangue. Quando sua função começa a diminuir gradualmente, essas substâncias, como a ureia, podem se acumular no corpo. Esse acúmulo, conhecido como uremia, pode levar ao depósito de cristais na pele, causando uma coceira intensa e persistente, chamada de prurido urêmico. Como a perda da função renal é progressiva e lenta, a coceira pode ser um dos primeiros sinais perceptíveis, muito antes de outros sintomas mais graves aparecerem. Passando agora para a coceira hepática, aquela mais intensa e localizada nas mãos e nos pés. A condição silenciosa associada é a disfunção do fígado. O fígado é o grande laboratório e centro de desintoxicação do corpo. Uma de suas muitas funções é produzir a bile, que ajuda na digestão de gorduras. Quando o fluxo da bile é obstruído ou reduzido, uma condição chamada colestase, os sais biliares que deveriam ser eliminados acabam voltando para a corrente sanguínea. Essa é uma alteração interna que não causa dor, mas que tem uma consequência direta e muito incômoda na pele. Esses sais biliares acumulados no sangue se depositam nos tecidos da pele, especialmente nas áreas de pele mais espessa, como as palmas das mãos e as solas dos pés, irritando as terminações nervosas e causando aquela coceira profunda e implacável. Condições como a doença hepática gordurosa não alcoólica, que está se tornando cada vez mais comum, podem evoluir por décadas
sem apresentar qualquer sintoma claro. A pessoa pode não sentir dor, não ter icterícia, mas a coceira pode surgir como um dos primeiros e mais negligenciados alertas de que o fígado está sobrecarregado. A progressão silenciosa de uma doença hepática é o que a torna tão traiçoeira. O fígado tem uma capacidade notável de se regenerar e continuar funcionando mesmo quando está parcialmente danificado. Por isso, os sintomas clássicos de problemas hepáticos geralmente só aparecem quando a condição já está em um estágio mais avançado. A coceira, neste contexto, funciona como um mensageiro precoce, um sinal externo de que o sistema de filtragem e processamento do corpo pode não estar operando de forma ideal. Ignorá-lo por confundi-lo com uma simples alergia pode significar perder uma janela de oportunidade importante. Finalmente, ao explorarmos a coceira neuropática, aquela localizada e acompanhada de sensações estranhas, entramos no domínio do sistema nervoso. Aqui, o problema não está na pele, mas sim nos fios que transmitem as sensações ao cérebro. Este tipo de coceira pode ser uma manifestação de uma neuropatia periférica, que é o dano aos nervos fora do cérebro e da medula espinhal. Muitas vezes, essa é uma complicação tardia e silenciosa da própria diabetes, mostrando como diferentes sistemas do corpo estão interligados e podem se comunicar através de sinais semelhantes, mas com origens distintas. Além de diabetes, outras condições podem causar dano aos nervos de forma gradual. A compressão de um nervo na coluna vertebral, causada por alterações degenerativas comuns com o envelhecimento, como uma hérnia de disco, pode gerar sinais de coceira, queimação ou formigamento em uma faixa específica do corpo correspondente àquele nervo. A pessoa não sente necessariamente dor nas costas, mas o nervo pinçado envia sinais confusos que são interpretados pelo cérebro como uma irritação na pele. A ausência de uma lesão visível no local torna o diagnóstico um verdadeiro desafio de observação. Deficiências de vitaminas, especialmente a vitamina B12, também são uma causa silenciosa de problemas neurológicos que podem se manifestar como coceira. A vitamina B12 é crucial para a manutenção da bainha de mielina, a capa protetora dos nervos. Uma deficiência que se instala ao longo de anos pode levar à degeneração dessa proteção, fazendo com que os nervos disparem sinais de forma incorreta. Novamente, a ausência de uma prova na pele gera uma falsa segurança, fazendo com que a pessoa ignore o sinal que, na verdade, aponta para uma necessidade nutricional ou um problema neurológico subjacente. Agora, vamos entender como certas decisões que fazem parte do nosso dia a dia podem criar um risco oculto relacionado à coceira metabólica. Hábitos como o consumo frequente de açúcares e carboidratos refinados, a baixa ingestão de água ao longo do dia e o estilo de vida mais sedentário são extremamente comuns e socialmente normalizados. Eles não parecem perigosos no curto prazo, mas, quando mantidos por décadas, contribuem para um desequilíbrio metabólico gradual e para a sobrecarga dos rins. A pele, nesse contexto, pode ser um dos primeiros lugares a manifestar esse estresse interno, muito antes de outros órgãos darem sinais mais evidentes. Essas escolhas cotidianas não impactam apenas um sistema isolado. Elas iniciam uma cadeia de consequências que se espalha pelo corpo. O metabolismo sobrecarregado pelo excesso de açúcar e pela falta de movimento pode, por exemplo, influenciar diretamente a saúde do fígado, nosso próximo ponto de análise. Pense nisso como uma equipe, onde cada membro depende do bom funcionamento do outro. Quando um sistema, como o metabólico,
começa a ficar sobrecarregado, ele pode acabar transferindo parte desse fardo para outros sistemas, como o hepático, que também precisa lidar com as consequências de nossas escolhas diárias de estilo de vida. No caso da coceira hepática, as decisões que geram o risco oculto também estão profundamente integradas à nossa cultura. O consumo regular de álcool, mesmo em quantidades consideradas moderadas, o uso crônico de certos medicamentos sem a devida supervisão médica, incluindo analgésicos comuns, e uma dieta rica em gorduras processadas, são fatores que sobrecarregam o fígado continuamente. Essas ações, vistas como normais no estilo de vida moderno, podem levar a um dano hepático silencioso e progressivo, que se acumula ao longo dos anos. O fígado não reclama com dor, mas pode enviar seu sinal de socorro através da pele. Da mesma forma que o fígado funciona como nosso grande filtro químico, o sistema nervoso atua como a complexa rede de comunicação elétrica do corpo. E assim como o fígado, ele também é sensível às nossas decisões diárias. Uma sobrecarga química pode afetar a rede elétrica, e um problema na rede elétrica pode gerar sinais falsos. Vamos agora explorar como hábitos aparentemente inofensivos podem, com o tempo, contribuir para o desgaste dessa fiação e gerar a confusa e incômoda coceira neuropática, fechando nosso ciclo de entendimento sobre as mensagens ocultas da pele. Para a coceira neuropática, os riscos ocultos estão em comportamentos que muitas vezes nem percebemos. Manter uma má postura por longos períodos, seja assistindo televisão, seja trabalhando no computador, pode levar à compressão de nervos. Uma dieta pobre em nutrientes essenciais, especialmente do complexo B, que são vitais para a saúde dos nervos, também é um fator de risco. Além disso, a decisão de ignorar pequenos sinais, como formigamentos ocasionais nas mãos ou nos pés, pode fazer com que um problema neurológico periférico avance silenciosamente, até se manifestar de formas mais estranhas, como uma coceira, sem nenhuma causa aparente na pele. Ao explorarmos esses 6 caminhos, fica claro que a nossa tese inicial se fortalece. A coceira persistente, que antes poderia ser vista apenas como um incômodo ou um sinal da idade, pode ser reenquadrada como uma valiosa forma de comunicação no seu corpo. Ela não é necessariamente o problema final, mas sim um mensageiro que nos convida a olhar para dentro, a observar nossos sistemas metabólico, hepático e nervoso. Aprender a decifrar essas mensagens é um passo fundamental para um cuidado mais consciente e proativo com a nossa saúde ao longo do envelhecimento. Nesta jornada informativa, você aprendeu a observar a diferença entre uma coceira generalizada e seca, que pode sinalizar um desequilíbrio metabólico. Uma coceira intensa e localizada nas mãos e pés, que pode ser um alerta do fígado. E uma coceira restrita a uma área específica, com sensações estranhas, que pode indicar uma questão nos nervos. Este conhecimento não tem o objetivo de gerar preocupação, mas sim de oferecer clareza e capacitar você a ser um observador mais atento e informado do seu próprio corpo, transformando a confusão em compreensão. É fundamental reforçar que esse conteúdo é estritamente educativo e informativo. Ele não substitui de forma alguma a avaliação de um profissional de saúde qualificado. Nenhuma informação aqui deve ser interpretada como um diagnóstico ou uma recomendação de tratamento. Se você ou alguém que você conhece está lidando com um sintoma persistente, a atitude mais segura e responsável é sempre procurar um médico de confiança para uma investigação completa e adequada. Fontes oficiais, como o Ministério da Saúde, também são referências importantes para obter informações seguras e embasadas.
O fato de você ter assistido esse vídeo até o final demonstra um compromisso com seu bem-estar e uma busca genuína por entendimento. Valorizamos imensamente o seu tempo e a sua atenção, pois é através da disseminação de conhecimento responsável que podemos construir uma comunidade mais consciente e saudável. A informação de qualidade é uma ferramenta poderosa e você deu um passo importante ao se dedicar a compreender melhor os sinais que o seu corpo pode estar enviando. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil e esclarecedor em sua jornada. Lembre-se sempre que a informação é o primeiro e mais importante passo para o cuidado consciente e para uma vida com mais qualidade. Observar, entender e dialogar com o seu corpo são habilidades que podem ser desenvolvidas e que fazem toda a diferença. Não ignore os sinais, por mais sutis que pareçam. Eles são a linguagem que o seu corpo usa para se comunicar com você. Aprender a ouvi-lo com curiosidade e sem alarde é o maior e mais profundo ato de cuidado que você pode ter consigo mesmo.